Olá, sou eu, a Márcia, aqui da Astróloga das Águas Claras. Hoje eu vou falar mais sobre Plutão e eu sei que para o YouTube tem que gravar com a câmera deitada e tal, mas tá muito difícil para mim porque eu não consigo ficar olhando para o lado assim para ver a câmera, então vai ficar assim. Então, vamos ao Plutão. Eu fiquei pensando aqui algumas situações, né, para falar sobre Plutão. Que a minha ideia não é ensinar a astrologia, né? Então, assim, eu não vou ficar ensinando palavra-chave, nada disso. Eu quero simplesmente poder falar de astrologia da maneira que eu faço quando eu estou atendendo, o mais possível, o mais fiel possível. E eu fiquei pensando situações em que a gente passa por períodos que Plutão faz quadraturas que possam ser relevantes, né? A quadratura é quando o planeta no céu hoje ele tá a 90 graus da posição de qualquer planeta. Mas vou pegar uma situação bem Plutão. Então, eu vou falar de uma quadratura de Plutão com Plutão, por exemplo. Eu vivi isso já. O que acontece com a gente, né? Tem pessoas, acho que a grande maioria vive esses desafios sem fazer a menor ideia que tem no céu, né, um planeta fazendo aspecto com outro, que quer dizer isso ou aquilo. Isso que é o mais interessante. E porque o fato de saber, só o fato de saber, ele não vai mudar aquilo que a gente vai estar passando, né? Então, por exemplo, eu, né, que passei já pela quadratura de Plutão com Plutão. No período que começou a quadratura, foi um período naturalmente desafiador. Naturalmente, porque se eu não fosse astróloga, eu não ia saber, então ele ia ser desafiador de qualquer jeito. Mas ele foi muito desafiador. E aí eu lembrei que eu era astróloga, né? Aí eu falei, não, deixa eu ver o que tá acontecendo. E aí eu vi a quadratura de Plutão com Plutão. Então eu vou tentar descrever como foi para mim esse período, levando em conta que os aspectos de Plutão, eles levam 1 ano e meio, pode chegar a quase 2, que você fica vivendo aquele aspecto. E a quadratura é um quadrado, né? 4 ângulos de 45. Não,
4 ângulos de 90. Aí eu estava numa fase onde eu tinha acabado de mudar de estado, e essa mudança foi uma escolha, foi uma escolha feita pensando no meu filho, né? Foi uma escolha minha e do pai dele, pensando no meu filho. O meu filho é uma criança autista de suporte 3, não verbal, e teve um desafio bem grande quando nasceu, e depois a gente escolheu sair do Rio. E aí eu vim para um estado e uma cidade que eu não conhecia ninguém. No Rio eu estava há 10 anos e eu estava já com clientes de astrologia. Eu também, naquela época, ainda conseguia, eu atendia com terapia crânio-sacro, e também trabalhava com florais, então estava ótimo, né? Eu atendi com barrigão, tudo. Só que aí mudou tudo. Mudou fora, ok. Só que mudou dentro de um jeito que eu nunca tinha passado antes. Porque era como se eu tivesse. Era como se eu não soubesse mais nada sobre mim. E nesse período, o Theo tinha um aninho, um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio, 2, não lembro. E eu tive, depois que eu fui entender, né, que eu também tive uma depressão pós-parto, mas depressão era algo que não estava no meu radar. Eu achava que não estava, né, mas estava. E começou uma estranheza interna, eu comigo mesma, de não entender mais o que estava acontecendo comigo, porque eu não estava mais reconhecendo as situações que antes me faziam ficar feliz, me faziam ficar bem, não me faziam mais nada. E fiquei muito introspectiva, porque eu achava que eu não sabia mais conversar com as pessoas, que eu não soubesse nada. Isso foi a maneira com a qual eu senti em relação ao meu mapa. O fato de falar que eu não conseguia mais conversar com as pessoas. Eu tenho a casa 3 em Escorpião e tenho 5 planetas lá. E Plutão rege Escorpião. Mesmo se não tivesse nenhum aspecto com nenhum daqueles planetas,
é o regente. A gente está falando de energia. Agora não é nem energia mais, que está evoluindo tudo, o que eu acho ótimo. Então, ou é vibração ou é frequência, né? O universo inteiro, ele vibra e ele emite frequência. Então, os planetas, eles funcionam dessa forma na nossa existência, assim, né? E muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a gente, e aí nessa hora que eu percebo como é muito bom se você tem um amigo ou uma amiga para quem você possa desabafar, se você tem uma terapia, um terapeuta, né? Ou se você conhece uma astróloga ou um astrólogo que possa te, te direcionar até mesmo para um psicólogo e, dependendo da situação, para um psiquiatra, porque a gente tem a capacidade de entender o nível que a situação está pegando. E nesse momento que eu passei por essa quadratura, eu estava com 41, 41? 42 anos, né? E é um momento da vida que a gente já tem bastante história para contar e para lembrar. E uma coisa que eu lembro também é porque Plutão é isso, né? Ele não trabalha na superfície. Você vai sentir essa vibração, essa frequência, é internamente, né? Internamente aonde? Num frio no estômago? Não, internamente na sua psique. Você vai começar naturalmente, sem saber, a, a fazer uma viagem no tempo e começar a refletir sobre as coisas que você fez, sobre suas escolhas, sobre as não escolhas. Então é um momento de amadurecimento, né? E a quadratura é uma coisa ruim? Não. Ela é uma situação desafiadora. Qualquer quadratura com qualquer planeta. Porque é uma situação que a gente não tem como passar batido. Ai, deixa eu correr rapidinho aqui, que aí eu não vou perceber, não vou sentir nada. Com Plutão, é a pior escolha, né? Tentar, tentar, tentar se fechar para essa frequência, porque não tem como. E aí o que pode acontecer é uma situação que a gente tem também como olhar no mapa, né? Porque não é só isso que está acontecendo naquele momento. Tem outros planetas que estão fazendo trígonos e você pode, nesse momento, além de
buscar ajuda se for o caso, não quer dizer que vai ser o caso para todo mundo. Mas enquanto tem algo que está ali ainda sendo digerido, a vida não precisa parar nisso. Enquanto isso, tem outras áreas da vida que vão estar pedindo a sua atenção. E também depende muito das áreas que vão acontecer essa quadratura. De que local, de que casa no trânsito, por onde está passando Plutão aqui hoje e que aspecto ele está fazendo com o seu Plutão natal. Então, naquele momento, o meu estava fazendo quadratura. E foi importante porque você não sai de uma quadratura de Plutão com Plutão da maneira como você entrou. É inevitável, inevitavelmente você vai ter que se transformar, né? Posso escolher não querer? Óbvio, mas eu acho que é uma escolha que ela vai ser dolorida de alguma maneira, porque não é natural, né? Pensando que a gente é parte de um todo que está em movimento o tempo todo, escolher ficar parado no mesmo lugar, eu acho que não dá muito certo. Tem momentos que a gente fica, óbvio, né? Às vezes o bicho pega e tanto faz qual é o aspecto ou a astrologia, e o bicho pega e a gente não consegue. Mas se a gente tiver consciência de que existe essa ferramenta que pode trazer uma lucidez e elucidar sobre todos os outros aspectos que estão ali naquele momento, além daquele difícil, eu sei que ajuda muito. Mesmo que você escolha ainda assim não fazer nada, mas você escolhe não fazer nada consciente de que tem um objetivo aquele trânsito, aquela quadratura, aquele movimento, né? E o objetivo nesse caso do Plutão quadrado Plutão, é que a gente deixe morrer partes nossa que não fazem mais nenhum sentido na nossa vida, crenças, posturas, sei lá, tudo, sabe? E alguma coisa tem que ser diferente, né?
porque a ideia é que a gente viva e seja cada vez mais feliz, leve, saudável, porque se a gente está em equilíbrio, a nossa saúde também está. E expande também, né? Quando a gente se transforma, nesse caso que eu falei, né? Tem coisas que a gente tem que deixar, que não vale mais a pena continuar processando daquele jeito. Isso é sinal que vai abrir espaço para novas situações, para novas experiências, que também é o alinhamento no céu, é o universo, né? Quando eu falo que tem os trígonos, enquanto tem quadratura, vai ter trígono acontecendo, né? Que vai ser áreas que vão estar fluindo. E a ideia, assim, maior é que a gente possa entender que o nosso mapa natal, porque sem ele a gente não faz trânsito, não faz revolução solar, não faz nada. Ele é muito importante na nossa vida. E muita gente brinca, né? Ai, não trouxe manual quando nasceu. Trouxe. Tem um manual que, se a gente olhar com cautela e responsabilidade, a gente pode evoluir, entender, né, o que está acontecendo com a gente e, independente de você estar ou não com um terapeuta, se você tá ou não tomando uma medicação, né? Eu tô falando disso porque eu tô falando de uma quadratura de Plutão com Plutão. Eu não posso não falar isso. Mas a gente sobrevive. E muito bem. E passa por um crescimento que depois vale a pena. Eu usei a palavra sofrimento, que para mim foi sofrido. Tá vendo? A gente não tem como esconder a verdade, né? Mas posso usar uma palavra mais neutra em desequilíbrios, dependendo do ponto de vista, é até pior. Mas é isso. Se você tem alguma dúvida em relação à forma como eu expliquei, deixa a mensagem aqui, que depois eu respondo, tá? É isso.